Saudações fraternais. Eu sou o Frater Rosemar Abif e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje faremos um pequeno podcast falando sobre a relação maçonaria e Igreja Católica mais especificamente. Mas eu vou abordar Testemunhas de Jeová e Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque esses são os três grupos que menos toleram a maçonaria dentro de suas religiões, dentro de suas repartições religiosas, tá? Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. Então, se tu pegar um vídeo que foi feito por um maçom, ele vai dizer, todos eles, praticamente todos os maçons que tem canal no YouTube vão dizer que sim, maçom pode frequentar a Igreja Católica. Se tu pegar o vídeo de todos os padres que tem canal no YouTube e estiverem falando sobre a maçonaria, todos os padres vão dizer que não pode. Se tu pegar o de um pastor, ele vai dizer também, não pode, que cristão não pode ser maçom. Então assim, a verdade reside entre esses dois paralelos. Entre o que a maçonaria diz, entre o que a igreja diz, tá? Qual é a realidade? A realidade é que no Brasil 90% dos maçons são católicos não praticantes, tá? Ó, eu tirei esses dados do meu rabo mesmo, assim, mas assim, olhando por cima, 90% do pessoal é batizado na igreja, não vai. Só vai em casamento e só vai em missa de batismo. Que a maioria dos brasileiros é assim, então não vai fugir a realidade da maioria dos brasileiros, entende? Segundo lugar, a igreja está pouco se lixando para isso, porque se a igreja realmente se importasse, ela não permitiria que maçons frequentassem. Hora ou outra acontece um atrito, entendeu? Eu já vi, por exemplo, um maçom aparecer num batismo para ser padrinho, tinha a logomarca da maçonaria no carro, o padre falou, ele não pode ser maçom, né? Ele estacionou na volta da igreja, assim, o carro, e o padre falou assim, ele é maçom, ele não pode ser padrinho nesse batismo aqui. E aí tu vai fazer o quê? Porque tu não tem assim, tu não tem nem o que discutir com o padre, entende? O padre está coberto de razão, ele está seguindo as regras do local dele. É muito engraçado isso, né? O maçom, a mulher não pode pertencer à maçonaria porque a regra da maçonaria diz que não. E pronto e acabou. Aí tu vai na igreja ali, o padre diz a mesma coisa, só que de outro elemento, né? Maçom não pode ser católico porque a igreja diz assim, pronto e acabou. Olha como é interessante. Pimenta no rabo dos outros é refresco, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então assim, cara, eu pessoalmente não gostaria de frequentar um lugar que eu não sou bem-vindo. Eu acho que a pessoa que frequenta o lugar onde ela não é bem-vinda, essa pessoa é implicante. Tu tá sendo implicante, tu tá frequentando um lugar que não te querem lá, tu é um baita do implicante, um baita do idiota. Ponto de vista meu, eu não sou o dono da verdade, entende? Só tô dizendo o meu ponto de vista em relação a essas coisas. Depois a gente vai ter, né, outra questão da ética. Você acha correto? É ético tu frequentar um lugar que não te quer? É ético tu não seguir as regras de um lugar? Porque assim tu vai ser um mau praticante. O praticante que não segue fielmente as regras, conduta religiosa do local que pratica, conforme o que está acordado no seu contrato social, não está sendo correto. Então tu tem que ter um ponto de vista sobre a ética, entende? Nesse lance. Tem uma questão com a ética. Pô, não me querem lá, por que eu vou ir lá? Não me querem lá, por que eu vou me meter lá? Sabe, se fosse a única religião, se fosse o único ambiente, tudo bem, aí tu entenderia.
se fosse a única religião no mundo para tu frequentar. Mas tem, sei lá, tem 300, 400 denominações no Brasil. E tu quer ir naquela ali que não te aceita. Isso é estranho para mim. Para mim, como eu falei já, essa é a minha opinião, essa é a minha visão de mundo. Por outro lado, nós temos a Constituição Federal Brasileira, que dá liberdade de credo, né? E aí vai começar a ter conflito do tal do sincretismo, né? O brasileiro, ele faz muito sincretismo, ele mistura uma religião com a outra. Não misturar, mas o brasileiro, ele tem naturalmente uma certa libertinagem religiosa, ele pratica uma certa libertinagem religiosa. Então, de certo modo, faz parte da cultura brasileira isso. Mas veja bem, maçonaria não é religião. A gente não está tratando uma religião. A gente está tratando de uma sociedade que tem seu ensinamento relacionado com práticas iniciáticas velados por símbolos, né? Com seus ensinamentos velados por símbolos. Que, por ser uma instituição sem confissão religiosa, que você pode pertencer a qualquer religião, essa instituição acaba sendo, vamos dizer assim, mal vista pelas religiões, porque as religiões, elas temem que seus membros, que suas ovelhas, né, seus seguidores, seus fiéis, se tornem menos fanáticos, se tornem mais levianos com as regras da religião, porque a religião é crer, praticar e receber no pós-vida o seu devido quinhão pelo que você praticou. Então, para os judeus a verdade está com eles, para os muçulmanos a verdade está com eles, para os católicos a verdade está com eles, para os adventistas a verdade está com eles, para as testemunhas de Jeová a verdade está com eles, entendeu? São pessoas que dizem ter a verdade absoluta e todas as outras religiões estão erradas. E aí como é que a gente faz? Entende? A gente não faz. Não acontece, não rola. Não tem como rolar, entende? Não tem como acontecer. Isso não quer dizer que tu possa ficar avacalhando aquela seita ou aquela religião, né? Não, cara, tu tem que frequentar um lugar que te aceite. Por isso, dentro do meu ponto de vista, o maçom deveria ser espírita, deveria frequentar facções cristãs que lhe aceitem. Acho que os batistas aceitam o pessoal da maçonaria legal, de boa. Os mormons aceitam o pessoal de boa. Mas também eu preciso dizer que, dentro de um contexto brasileiro, essa visão antimaçônica do brasileiro, né, do brasileiro religioso, impregna outros meios religiosos, né? Então a gente tem problemas aí. Então esses são os conflitos que eu apresento para vocês. O conflito ético, né? Porque ou seja, no meu ponto de vista, sob a minha ótica, tu vai ser um mau maçom, afinal de contas tu tá frequentando um local que tu não é bem-vindo e quebrando as regras para poder frequentar, ou seja, tu tá sendo corrupto, tu tá corrompendo e tá sendo corrupto, tu tá te corrompendo, tu tá sendo infiel, né? Ser fiel é ser uma pessoa que segue aquilo à risca e não trai. O fiel é aquele que não trai. Então, quando tu trai, tu é o infiel, tu é o não fiel, tu não é fiel àquilo ali. Então não faz nem sentido frequentar. Tem uma questão lógica aí. Ou seja, tu está sendo mais fiel à maçonaria do que sendo fiel àquela religião. E tu vai ter que fazer uma escolha. Tu é como uma pessoa com um pé em cada barco. Tu tem um pé num barco e um pé num outro, tá descendo um rio. Então tu tá desequilibrado, entendeu? Tu não tá sendo, vamos dizer assim, uma pessoa estável. Tu tá estável e tu vai entrar em conflito contigo mesmo, ou tu vai ser um psicopata que tu vai frequentar um lugar e vai dizer amém para um troço que tu não acredita. A gente tem que ver, além desse lance da simplicidade de as religiões estão exagerando, a igreja está exagerando, vai muito além, entendeu? Porque, pensa comigo, a igreja te enxerga como maçom do mesmo jeito que ela enxerga uma mulher que faz aborto. A igreja te enxerga como maçom da mesma forma que um marido ou uma esposa que se separam, entende?
tu tá em pecado grave, tu é mal visto, tu é uma pessoa que tem que se redimir daquele erro. E tu não vai te redimir, tu não quer te redimir porque tu não acha que aquilo seja um erro. Então, no meu entendimento, é hora de dar tchau, é hora de procurar um outro meio para viver, né? Mais do que procurar aceitação, é tu procurar um lugar que tu viva bem. E vamos e vemos também, né? As pessoas têm o direito de não gostar da maçonaria, as pessoas têm o direito de não querer maçons à sua volta, e elas podem se congregar no lugar que elas não queiram. Isso é preconceito? É, mas é o direito delas. Maçons discriminam mulheres, não deixam a mulher ser iniciada, e no entanto ninguém fala nada. Aí quando eles são discriminados, eles não gostam. Olha que ironia, né? Olha que ironia. O que a gente vai fazer sobre isso? É claro que para mim é muito mais fácil falar. Eu cresci no espiritismo e no espiritualismo. A minha religiosidade não me proíbe de nada. Nunca fui católico. Eu fui a mesma coisa, batizado quando criança, né? Tive que fazer a primeira comunhão que a minha mãe encheu o saco. Mas assim, ó, eu pessoalmente não vou à igreja. Vou à igreja assim, ó, quando é um casamento, porque depois tem a festa em boca livre, né? Tem comida, bebida, uísque, essas coisas. Mas fora isso, eu não sofri uma pressão religiosa em relação a um conflito da minha vontade. Eu imagino que deva ser uma vida horrível do maçom que é adventista ou testemunha de Jeová, ou seja diácono da igreja. Então, tipo, tu tem que ser muito escondido, tu tem que viver no armário. Da mesma forma que é horrível a vida de um homossexual que pertence a uma facção religiosa tão fanática. Olha que interessante, né? A vida do oprimido, a vida da pessoa que vive no sigilo, vive escondida, né? Porque a sociedade é opressora, porque a sociedade não aceita quem é diferente. Então aí fica a minha reflexão. Eu não acho que a igreja seja injusta em proibir que maçons sejam maçons dentro da igreja. E eu não acho injusto o apelo dos maçons de poder participar, né, da igreja. Mas o meio termo entre esses dois extremos, entre os dois paralelos, reside a verdade sobre esse assunto. Não é um assunto fácil, não é um problema fácil de se resolver, porque a igreja não vai mudar os seus parâmetros em prol do desejo de uns, né? Da mesma forma que a maçonaria não vai mudar seus parâmetros em prol do desejo de outras. Fica aí então a reflexão. Comentem à vontade, eu quero saber a opinião de vocês.